Você já parou para pensar que alguns dos relatos mais misteriosos sobre encontros com o inexplicável não aconteceram em grandes cidades, nem em locais famosos, mas sim em territórios remotos, esquecidos pelo tempo e pelo progresso? Pois é, e foi justamente em uma dessas paisagens inóspitas, onde o frio parece não dar trégua e o vento uiva como uma fera selvagem, que uma menina de apenas 7 anos viveu algo que mudaria para sempre a sua percepção do mundo. Mas o que uma criança poderia ter visto, sozinha, no meio da estepe gelada da Ásia Central? A resposta é tão surpreendente quanto desconcertante: uma figura humana, completamente vestida de preto, portando uma estranha mochila e um capacete reluzente, cruzando a vastidão silenciosa como se não pertencesse àquele lugar ou sequer a este mundo. Sim, você ouviu bem. Antes mesmo do termo OVNI existir, antes que alguém pudesse imaginar discos voadores ou seres de outros planetas como parte da cultura popular, uma menina chamada Helena Fedorovna testemunhou algo que parecia ter saído diretamente de um futuro distante, ou talvez, de uma dimensão paralela. O ano era 1936. A União Soviética expandia seu poder através de políticas de colonização forçada, deslocando milhares de famílias para regiões remotas como o Cazaquistão. Enquanto o mundo seguia mergulhado em disputas ideológicas e econômicas, naquela planície silenciosa e gelada, um evento profundamente enigmático acabava de acontecer, mas ninguém, absolutamente ninguém, poderia compreendê-lo na época. A história de Helena permaneceu escondida por anos, como um segredo enterrado sob o gelo da estepe, até que, décadas depois, estudiosos de eventos anómalos e fenômenos inexplicáveis começaram a catalogar relatos semelhantes, percebendo que o caso dela talvez fosse um dos primeiros, se não o mais antigo, registros de um encontro com uma entidade não identificada, dotada de aparência e tecnologia à frente de seu tempo. E é exatamente esse o ponto mais instigante. Como é possível que uma criança, isolada em um ambiente sem qualquer acesso a informações ou tecnologias modernas, tenha descrito, com detalhes precisos, a figura de alguém que parecia usar um traje semelhante aos que hoje associamos a astronautas ou agentes de operações especiais? Esta narrativa não é apenas um testemunho isolado, mas um convite para refletirmos sobre os limites do que consideramos real, possível e explicável. Acompanhe, a partir de agora, uma imersão profunda nesse relato singular, onde a linha entre o natural e o sobrenatural se dissolve em meio à neve da estepe soviética. E se prepare, pois o que Helena viu pode, até hoje, continuar ecoando em outros cantos silenciosos do mundo, aguardando apenas o olhar atento, ou inocente, de quem ousar atravessar territórios esquecidos pelo tempo. Vamos seguir juntos nessa jornada? Era o dia 5 de janeiro de 1936, uma manhã congelante nas vastas planícies do Cazaquistão, então parte da imponente União Soviética. O céu estava límpido, mas a luz do sol ainda não havia rasgado o horizonte, deixando um tom cinzento que se confundia com o branco absoluto da neve que cobria tudo ao redor. Naquele cenário isolado, onde o silêncio imperava absoluto e apenas os estalos do gelo quebrado marcavam presença, uma adolescente de 15 anos, chamada Helena Losnaya, seguia sozinha pela estrada deserta, caminhando rumo à escola. Seu destino, aparentemente banal, se transformaria, em questão de segundos, num evento que ultrapassaria os limites da lógica e da compreensão humana. Sem qualquer aviso, algo rompeu a monotonia daquela paisagem congelada, um ponto escuro surgiu à sua esquerda, no céu. Primeiro, parecia distante, pequeno, quase irrelevante. Porém, rapidamente, esse objeto aumentou de tamanho e velocidade, se destacando de maneira ameaçadora contra o manto pálido da manhã. Helena, que jamais ouvirá falar sobre aeronaves avançadas, discos voadores ou entidades extraterrestres, percebeu que aquilo não era um simples pássaro ou um avião militar, elementos, aliás, extremamente raros naquela região agrícola e remota, conhecida como Sovkhoy Oktyabrski, uma fazenda coletiva criada dentro da política stalinista de coletivização da agricultura. À medida que o objeto se aproximava, a figura ganhou contornos nítidos. Tratava-se de algo com forma humana, vestindo um traje inteiramente preto, colado ao corpo, como um macacão. A cabeça parecia coberta por um capacete arredondado, que escondia qualquer traço facial. A rigidez dos braços, grossos e quadrados, transmitia a impressão de uma estrutura mecânica ou artificial, e nas costas, uma espécie de mochila oval completava a figura estranhamente silenciosa, até então.
Quando Helena percebeu que aquele ser havia alterado sua trajetória, vindo diretamente em sua direção, seu corpo enrijeceu de medo. Ela estava paralisada, no meio da estepe aberta, sem qualquer lugar para se proteger. O que era antes um ponto escuro e curioso, agora se transformava numa presença imponente, assustadora e inexplicável. Quando o ser ficou de frente para ela, Helena notou um detalhe ainda mais perturbador. No lugar do rosto, havia apenas uma superfície completamente negra, sem olhos, boca ou qualquer feição humana. Como se fosse uma máscara opaca, fria, que rejeitava qualquer possibilidade de identificação ou comunicação. De repente, um som metálico e grave cortou o ar, semelhante ao ruído de um maquinário pesado. Aquele barulho aumentou o pânico de Helena, que começou a procurar desesperadamente por um abrigo, mas, cercada apenas pela neve e pelo vazio, percebeu que não havia onde se esconder. Em questão de segundos, a figura desapareceu. Não houve uma explosão, nem um rastro de fumaça ou movimento visível de fuga. Simplesmente sumiu, como se tivesse se desmaterializado ou mudado de direção tão rapidamente que os olhos humanos não poderiam acompanhar. Helena correu de volta para casa, com o coração acelerado, a respiração falhando e uma sensação de confusão profunda. O encontro durou menos de 1 minuto, mas sua intensidade ficou gravada para sempre na memória da jovem, que jamais esqueceria os detalhes daquele instante surreal. Este relato, embora singelo, levanta questões que até hoje desafiam os estudiosos. Quem ou o que seria aquela figura? Como pôde surgir em pleno Cazaquistão soviético, em 1936, quando a aviação ainda engatinhava e as concepções sobre vida extraterrestre eram praticamente inexistentes no imaginário popular? O encontro de Helena Losnaia com a figura enigmática gerou, ao longo das décadas, uma série de interpretações que alimentaram desde teorias científicas até especulações místicas. O caso, registrado oficialmente apenas anos depois, tornou-se um dos primeiros relatos europeus de contato com uma entidade descrita com características próximas às de um humanoide revestido por traje tecnológico. Para muitos pesquisadores de fenômenos inexplicáveis, o episódio representa uma proto-aparição de um ser extraterrestre, num período anterior à popularização global da ideia de discos voadores, que só ganharia força após o famoso caso de Roswell, em 1947, nos Estados Unidos. O fato de o evento ter ocorrido em 1936, muito antes dessas narrativas serem disseminadas, é frequentemente citado como um indício da sua autenticidade. Outros estudiosos, porém, oferecem explicações alternativas. Alguns afirmam que a descrição de Helena poderia ter sido influenciada por limitações cognitivas típicas da época, sem referências a tecnologias como jetpacks ou trajes de voo. O cérebro da jovem poderia ter processado uma experiência rara, como o avistamento de um artefato militar experimental soviético, como algo não humano. É importante lembrar que, nos anos 1930, a União Soviética desenvolvia de maneira clandestina diversas tecnologias de espionagem e protótipos aeronáuticos. Uma terceira linha de pensamento sugere que o caso pode ter envolvido um fenômeno natural pouco conhecido, como miragens ópticas ou ilusões atmosféricas provocadas pela reflexão da luz no gelo da estepe. O fenômeno da Fata Morgana, por exemplo, é uma ilusão que deforma objetos no horizonte, podendo criar imagens que se assemelham a figuras humanas flutuantes. Por outro lado, há quem veja no relato de Helena algo além do físico, uma experiência espiritual ou mística. Alguns defensores dessa ideia argumentam que, talvez, a jovem tenha tido uma vivência transcendente, interpretada à luz de sua cultura e contexto. O certo é que, mesmo após quase um século, o caso permanece envolto em mistério, sendo revisitado por ufólogos, historiadores e psicólogos como um exemplo clássico das múltiplas maneiras pelas quais a mente humana tenta dar sentido ao inexplicável. Durante a década de 1930, a União Soviética atravessava um período marcado por um controle rígido da informação e pela repressão sistemática de qualquer narrativa que pudesse ameaçar a visão oficial do Estado. Nesse contexto, casos como o de Helena Losnaia dificilmente encontravam espaço para serem divulgados ou investigados abertamente. A ideologia soviética, profundamente materialista e baseada na primazia da ciência oficial, rejeitava qualquer possibilidade de manifestações consideradas paranormais, místicas ou extraterrestres.
Relatos que fugiam ao padrão aceitável eram prontamente abafados, quando não rotulados como produto de alucinações ou como tentativas de sabotar o regime. É importante lembrar que, em 1936, Joseph Stalin consolidava sua liderança com mão de ferro, e a máquina estatal priorizava a censura como ferramenta estratégica para manter a coesão social e política. O Glavlit, órgão responsável pela censura na URSS, monitorava rigidamente todas as publicações e relatos que pudessem desviar a população do pensamento marxista-leninista. Assim, testemunhos como o de Helena eram, na melhor das hipóteses, ignorados, na pior, poderiam ser classificados como sinais de instabilidade mental ou até como provocações contra-revolucionárias. Não é surpreendente, portanto, que esse caso só tenha vindo à tona décadas mais tarde, fora dos arquivos oficiais e através da iniciativa de pesquisadores independentes. Esse ambiente de sigilo e desconfiança também alimentou a especulação sobre o envolvimento das autoridades em experimentos secretos. A hipótese de que o ser observado por Helena poderia ter sido parte de um programa militar confidencial, como o desenvolvimento de protótipos de trajes de voo ou de novas tecnologias de espionagem, é levantada por alguns historiadores especializados na Guerra Fria e na corrida armamentista que se seguiu posteriormente. Esse padrão de silenciamento persistiu até o fim da URSS, em 1991, quando milhares de documentos começaram a ser desclassificados, revelando que inúmeros relatos de fenômenos anômalos foram, de fato, registrados, mas mantidos sob estrito sigilo. Com o passar dos anos, o relato de Helena Losnaia, inicialmente um episódio isolado e silenciado, ganhou importância significativa no campo dos estudos sobre encontros anômalos e fenômenos não explicados. Seu testemunho, recuperado e documentado apenas muitas décadas depois, tornou-se um exemplo clássico do que pesquisadores modernos chamam de encontros imediatos anteriores à era moderna dos OVNIs. Curiosamente, esse episódio ocorreu 11 anos antes do famoso caso Roswell, nos Estados Unidos, considerado o marco inicial da cultura global sobre objetos voadores não identificados. A narrativa de Helena, portanto, reforça a hipótese defendida por estudiosos como Jacques Vallée e John Keel, de que tais eventos não são exclusivos da contemporaneidade, mas acompanham a humanidade há séculos, ocorrendo frequentemente à margem dos registros oficiais. O impacto desse relato não se restringe à ufologia. Ele também provocou reflexões no campo da antropologia e da psicologia social, estimulando debates sobre como culturas e sistemas políticos influenciam a maneira como as experiências extraordinárias são processadas, interpretadas e transmitidas. O caso de Helena evidencia como o medo da repressão e a rigidez ideológica podem impedir que testemunhos autênticos sejam validados ou analisados cientificamente em seu devido tempo. Além disso, a divulgação do relato pela artista e pesquisadora britânica Susan Hiller, no livro Witness, 2000, ampliou a sua repercussão, transformando-o não apenas em objeto de estudo, mas também em referência cultural. Hiller utilizou o testemunho como parte de uma reflexão artística sobre a memória, a subjetividade e os limites entre o real e o imaginário, inspirando outras abordagens interdisciplinares sobre casos semelhantes. Por outro lado, a sistematização do caso no catálogo de Albert S. Rosales, especialista em encontros humanoides, inseriu o episódio dentro de um panorama mais amplo, permitindo comparações com relatos de diferentes partes do mundo e de outras épocas. Hoje, o caso de Helena Losnaia é considerado um dos exemplos mais intrigantes da interseção entre história, política, cultura e fenômenos anômalos, alimentando novas pesquisas e mantendo viva a reflexão sobre o que realmente aconteceu naquela manhã gelada no Cazaquistão, em 1936. O relato de Helena Losnaia permanece, até hoje, como um enigma que desafia explicações simples. Teria ela testemunhado um viajante do tempo, um ser interdimensional ou, quem sabe, um avançado dispositivo tecnológico de origem extraterrestre? Independentemente da resposta, o episódio ocorrido naquela manhã gelada de 5 de janeiro de 1936, no remoto Sovkhoz de Oktyabrsky, no Cazaquistão, transcende o tempo e o espaço. Ele nos lembra que, mesmo em meio aos períodos mais rígidos e controlados da história, como a União Soviética stalinista, a experiência humana com o inexplicável persiste, silenciosa, mas indestrutível. Esse caso também evidencia algo fundamental:
A importância de preservar, investigar e valorizar testemunhos que, muitas vezes, são ignorados ou desacreditados por não se encaixarem nos paradigmas científicos tradicionais. São essas histórias, aparentemente isoladas, que compõem um mosaico complexo da nossa percepção sobre o universo e sobre nós mesmos. Se você chegou até aqui, eu te convido a refletir: quantos relatos como o de Helena ficaram perdidos no tempo? Quantos foram silenciados pelo medo, pela vergonha ou pela incredulidade? Dedo indicador apontando para a direita se você gosta de histórias que cruzam os limites da realidade e exploram o desconhecido. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Você acredita que Helena viu um ser de outro mundo ou há uma explicação mais racional para esse encontro? O mistério continua, e talvez, quem sabe, novos relatos ainda venham à tona, desafiando tudo o que acreditamos saber. Até o próximo Enigma Fantástico!